Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje vou fazer aqui a apresentação sobre o nosso laboratório 6 que a gente fez sobre drivers. Como que funciona esse laboratório aqui, né, por parte do nosso grupo. A gente seguiu o tutorial da LKCamp. Cadê? É esse aqui. Esse aqui. Então primeiro a gente fez esse driver simples, né, a gente fez 3 arquivos de drivers que vão estar no nosso repositório, e daí você vai ver que tem uma evolução deles, até chegar no último, que é o que preenche os requisitos solicitados pelo laboratório, pela atividade. Então a gente seguiu aqui essa instalação e configuração desse driver aqui. Então ficou um driver simples, né, de só escrever e guardar um caractere. Então eu vou começar aqui explicando, e daí ao longo dos arquivos a gente vai chegando nos outros pontos, até chegar no último arquivo de configuração. Tá bom? O primeiro que a gente fez aqui foi o lab 6 buffer. Não, esse aqui é o último, é o lab char. Cadê? Labchar.c. Cadê aqui? Lab 6.c. Então aqui a gente basicamente seguiu a estrutura do lab 6 do LKCamp. Então aqui a gente faz os imports, faz aqui a definição do enum, que vai ter o status, né, de on and off, a gente vai poder ativar o nosso driver. Aqui ele faz um read, então, e abre o mutex para fazer a escrita no buffer, né, porque tem que fazer esse objetivo do driver, né, deixar ele no estado on ou off. Aqui também tem o copy to user, para a gente conseguir interagir por meio do command line. Aqui é para dar o write, né, se tiver como input o 0, ele coloca como off. Se tiver como 1, ele coloca como on. E daí ele dá e tudo isso dentro, né, da operação do mutex aqui, para não ter problema. Aqui ele define aqui são as definições aqui do nosso driver, né, as operações que ele suporta. Aqui é o init dele, então ele faz aqui a alocação do driver, inicializa o módulo, e depois faz aqui, né, a inicialização. Se der um problema, ele já registra ele e retorna o problema, se deu algum problema. Se não, inicializa aqui com sucesso, e daí você consegue executar ele. E depois aqui tem a função exit, que encerra o nosso driver depois que a gente terminou de utilizar ele. Depois que eu explicar todos os arquivos, né, a gente vai executar ele aqui juntos e executar cada um dos drivers, né, e os testes também. Mas esse aqui é o driver mais simples que a gente seguiu seguindo o LKCamp, certo? E vocês vão ver ao longo da apresentação aqui que todos têm esse arquivo de .sh para fazer os testes. A gente colocou alguns testes automatizados, né, para a gente executar dentro da VM, para conseguir, né, mostrar a funcionalidade e execução dos drivers, sem ter que ficar testando tudo um por um. Tá bom? Então esse aqui é o primeiro driver, que é o mais simples. Agora já um segundo driver que a gente fez, que é meio que um intermediário do objetivo final do laboratório e esse inicial, que é o, esse aqui, labcmd.char.c, que ele, além de poder guardar o estado interno, né, como 0, 1, então isso aqui se manteve, ele permite a gente ter comandos um pouco mais complexos dentro do nosso driver, né? Então, além de ter uma entrada 1 e o 0, ele permite mais entradas aqui. Aqui se mantém muito parecido, né? Ele verifica se o estado interno é 1 ou 0 e expõe, né, por meio do copy to user aqui, do mutex também. Dá pra ver aqui que o enum aqui que define o nosso driver também é muito parecido, né? É igual ao outro. E aqui no write, que ele é um pouco diferente, que ele permite, além da entrada C01, ele permite que você tenha uma entrada de string, né, que meio que vai ser o comando que a gente vai estar recebendo. Então ele faz a leitura do comando, define aqui o /0 no final, né, para não dar problema, faz um trim se precisar, daí ele abre o mutex para fazer o processamento da entrada do nosso driver, e daí ele verifica se for 0, 1, se for 0 ou off, ele bota como off. Se for 1 ou on, ele bota como on. Se for toggle, ele troca o estado que está atual. E se for reset, ele também coloca no estado off. Então esse, né, driver um pouquinho melhorado, ele né, tem as mesmas funcionalidades, né, de ter um estado interno 1 ou 0, mas ele permite aí comandos a mais para a gente conseguir testar ele, certo? Também aqui
faz a operação mesmo, né? Só muda o número de comandos que ele aceita, mas ainda se mantém a mesma, certo? Aqui ele também faz a inicialização da mesma forma, né? Aloca, depois inicializa, se tiver algum problema ele já mata o driver, se não, segue. E aqui a função também de dar o exit no driver e encerrar ele da forma que tem que ser encerrada, certo? Também tem, aqui a gente vai, depois antes de seguir para a execução, eu mostro aqui os nossos arquivos de teste, mas também tem um arquivo de teste aqui, o cmd-shark, testa esse driver, cmd-shark, né, que é o driver char, só que ele aceita comandos a mais, certo? Agora vamos pro driver que faz funcionalidades a mais, que o objetivo do laboratório, né, de acordo com o descrito na atividade, era fazer um driver que tivesse uma pseudo-funcionalidade, né? Então que ele simulasse uma funcionalidade útil e não só um on and off, que nem os drivers que a gente fez no tutorial da LKCamp. Então, o que a gente fez aqui no nosso driver? O nosso driver, ele consegue guardar um estado interno de buffer, né? Então você consegue escrever algumas informações lá dentro dele, e daí qualquer outro processo do programa ele consegue ler desse buffer, então funciona meio que um ambiente para comunicação de dois processos, assim, onde tem esse buffer que ele é escrito por meio desse driver. Nada muito complexo, né? Isso é meio que uma pseudo-funcionalidade, né? Porque assim, não é nada que, né, a gente vai trazer uma funcionalidade grande aqui, a gente vai só trazer o arquivo de testes para testar esse driver, mas ele já tem uma funcionalidade bem mais útil do que só ser um driver com on and off, certo? Então tá aqui o nosso struct nosso estado interno do nosso driver. Então aqui ele pode guardar o nossos dados, certo? O tamanho, a capacidade que ele tem, as operações, né, que ele vai poder ter. Além disso, além de fazer as operações, ele também guarda no espaço interno dele estatísticas sobre como foi utilizado aquele driver, né? Então número de operações de escrita, de leitura, quanto foram lido, quanto foi escrito. Então isso também é salvo aqui dentro do nosso driver. Então vamos seguir aqui agora além disso, né, a laboratório também pedia que a gente fizesse a implementação de uma configuração do estado interno do driver utilizando, deixa eu pegar aqui, acho que é IOCTL. Então o nosso driver também tem suporte a esse tipo de configuração, mas a gente vai chegar lá. Aqui na nossa primeira função aqui, lab6, buffer llseek, né? Esse aqui é o nosso arquivo que ele faz. Instrumentação, cadê? Deixa eu começar aqui pelo read. Cadê? Aqui. Arquivo read. Então aqui ele já faz a leitura da nossa entrada do nosso driver, para ele salvar no estado interno dele. A leitura do estado interno do nosso driver. Então aqui ele vai pegar e ele vai dar um copy to user, né, dentro do nosso lock, né. Primeiro ele faz um lock, né, se ele precisar, ele faz um lock aqui e depois ele checa com umas informações e faz um go to aqui para fazer um unlock do lock que a gente fez para executar o acesso interno do nosso driver. E aqui ele vai fazer o copy to user do que está, né, dentro do driver aqui em data, e depois no final aqui, antes de ele encerrar o acesso do driver, ele faz algumas operações para salvar algumas estatísticas, né, do que foi feito do nosso driver, né. Nesse caso aqui é de operações de leitura e número de bytes lidos, certo? Aqui tem a nossa função write, que ele vai pegar, por exemplo, e vai receber como entrada um dado do usuário e vai salvar dentro do nosso driver. O nosso driver ele suporta duas operações de escrita dentro dele. A gente vai ver que isso vai ser configurado com o IOCTL. Um deles é o modo append aqui, que ele pega, por exemplo, assim, o que está salvo no driver e coloca no final, né? Então você não apaga o que já estava escrito na hora que você vai escrever. E tem o modo replace, que daí esse vai apagar o que estava escrito e escrever o que você quer do zero de novo. Então a gente vai poder alterar entre esses dois modos do nosso driver. Então primeiro ele faz aqui, ele verifica, né, qual que é o modo que está. Se está no modo append, ele vai lá e adiciona no final.
diminuir a capacidade, coloca o novo tamanho que está sendo dentro do driver. Se tiver no modo replace, ele ajusta o offset, né, para você, na hora que você for ler. Agora o available é o dev capacity, certo? E o new size é o que você está escrevendo agora, certo? E daí no final aqui ele define aqui, né, qual que é o modo que está sendo utilizado. E aqui no final ele, dentro do lock também, né, cadê? Ele abre o lock aqui, dentro do lock ainda ele, aqui, né, se dá algum erro na hora de setar, ele sai, né, executa a operação. Se não der nenhum erro, ele segue para cá para escrever dentro do nosso driver a informação do usuário. E aqui também salva aqui algumas informações no final, né, de estatística, e é isso, certo? Aqui finaliza o lock e beleza. Aqui é a nossa função de configuração de modos do IOCTL. Então aqui a gente consegue dar o comando para ela, e daí ela define dentro do driver direto qual que é o modo que ele deve executar. Ele funciona 3 modos aqui. Tem 3 comandos de configuração do nosso IOCTL. Primeiro esse clear, que ele vai dar um clear no que está escrito dentro do buffer para apagar e meio que começar do zero. Tem aqui também esse getInfo, que o que ele faz, ele expõe para o usuário quais são os estados internos do nosso driver naquele momento. Então ele não muda nada aqui, ele só expõe para a gente saber o que está acontecendo lá. Dá um copy to user aqui dessas informações. Cadê? O set mode aqui, daí a gente passa para ele qual que é o estado que a gente quer utilizar, se a gente quer utilizar o modo append ou se quer utilizar o modo replace, e daí a gente seta esse modo aqui, certo? E aqui é parecido com os outros drivers, né? Então aqui a gente faz um registro das operações que ele suporta, então é isso, basicamente. Aqui tem o nosso init, ele inicializa o nosso driver, faz o alloc dele, verifica se vai ter algum problema, se tiver um problema ele já encerra, se não, ele segue aqui pra gente poder executar e brincar com o nosso driver. E aqui ele também faz um exit normal, depois que a gente encerrar o nosso driver, certo? Esses são os arquivos .c, tem um arquivo também cadê? Esses arquivos todos .o, .k, .mod são todos arquivos de compilação que a gente gerou, né, a partir do makefile, né, então acho que não faz sentido ficar passando por eles. Um que faz sentido passar é esse aqui, que esse aqui é o .header do nosso buffer IOCTL, que ele define, cadê aqui, ó? Ele define qual vai ser como que a gente vai executar os comandos do nosso de configuração IOCTL, né? Então aqui que ele define o que ele aceita para definir os modos, né? O que ele define como aqui os menus dos modos, né? O buffer que a gente vai ler para ver o estado interno, né? Aqui ele meio que definir o contrato que a gente vai se comunicar com essa configuração interna do nosso buffer. Outro arquivo aqui que é interessante mostrar antes de a gente seguir para a execução é esse aqui. Então, testar por que a gente fez esse arquivo? Além do arquivo .sh aqui também, né, de teste, a gente também fez esse .c só para pro do buffer, porque a gente percebeu que ia ser um pouco mais difícil de testar os comandos de configuração em IOCTL direto do .shell. Então a gente fez esse arquivo aqui, que a gente vai executar ele também durante os testes, só para mostrar que os comandos de execução do IOCTL estão funcionando, né, mas só para testar, né? Então aqui a gente, né, define vários modos, né, faz o getInfo, né, faz as várias operações que o nosso IOCTL suporta para testar no final. Mas é só isso. Aqui tem o arquivo, cadê? Vamos começar pelo agora os testes.sh. Aqui tem o cleanup, o fail, né, o expected state, né, depois que a gente executar aqui, a gente vai sempre passar um expected state, né, a gente vai fazer o comando e depois passar um expected state que a gente deveria ter para ver se, né, o teste foi o que era para ser.
Mas é basicamente isso aqui. A gente testa, né, só o estado 0, 1, depois de escrever 1 e 0, né, que é o mais simples. Aqui a gente testa, aqui em cima é tudo igual. Aqui a gente testa todos os comandos, escreve 1, tem que esperar 1, escreve 0, tem que esperar 0, escreve 1, tem que esperar 1, escreve 0, tem que trocar e tal, testa todos os estados aqui. Aqui no teste lab 6. Cadê o buffer aqui? Aqui tem o nosso teste. E aqui ele faz só um carregamento do driver e escreve aqui a entrada. Aqui ele vê se não deu algum problema, mas faz a montagem e tal. Aqui faz o cleanup, né? Isso aqui é mais para testar carregar o arquivo, mas cadê o teste.bin? Cadê static buffer? Aqui. Ele vai chamar o arquivo, a gente vai montar o arquivo binário do teste, e daí ele vai chamar o arquivo de teste, que é o testlab.6, e daí lá vai ser rodado a maioria dos testes. Esse aqui é o arquivo shell, é só para chamar outro arquivo de teste. Certo? Vamos agora ir para execução aqui. Cadê lab 5? Cadê esse aqui? Aqui, beleza. Eu separei aqui os comandos para a gente executar. Cadê? Aqui. Tá na raiz do projeto. Deixa eu colocar o comando. Tá na raiz do projeto, tá? Beleza. mkdir -p mount /host. Beleza. Vou copiar aqui que são agora vários comandos para a gente fazer o mount do nosso driver. Vamos ver. Beleza. Deixa eu ver se deu certo. Tá aqui, beleza. Estamos aqui no arquivo certo. Cadê? Agora vamos primeiro testar aqui o driver simples, que é o char. Resultado ok. Ele não printou aqui nos casos. Cadê? Por que ele não printou? Não printou aqui, né? Mas a gente pode ver aqui que ele testou. Cadê? Cadê? Printf device. Deixa eu ver. Tinha um jeito que eu executava. Cadê? Deixa eu executar de novo aqui. Resultado ok. Esse aqui foi o mesmo. Então esse arquivo aqui testou o primeiro driver simples. Agora vamos testar agora o driver mais complexo. Beleza, passou em todos os testes também. O resultado foi ok. Que legal seria mostrar o driver mesmo, né? Cadê? Eu vou fazer o seguinte, eu vou executar todos os testes automatizados, né, pra gente mostrar que tá dando ok, depois a gente faz o manual um por um pra gente conseguir ver, tá bom? Então esse aqui também foi o teste automatizado aqui do command, agora esse aqui é o do nosso outro driver, também deu ok. Vamos aqui, cadê? Vamos fazer agora o teste manual aqui, para ver ele funcionando. Olha aqui a inicialização. Permitir. Beleza. Passar aqui e aqui. Eita. Permitir. Peraí que ficou meio confuso. Cadê? Aqui. Tá. Permitir. Então aqui. Deixa eu dar uns enters aqui pra... Tá, juntou tudo e ficou difícil de ver. Vamos executar. Esse aqui é o teste só do char. Então primeiro a gente passa aqui a entrada ao número 1 e, né, depois a gente vê aqui que ele printou primeiro da entrada do número 0, cadê?
printf dd, cadê? Printf dd aqui, e daí a gente vê que a saída foi o esperado, que foi o 1, e depois saiu, foi o 0, certo? Vamos agora testar também aqui o segundo, cadê? Esse aqui, fazer a limpeza aqui, esse driver, beleza. Vamos agora testar manualmente aqui o driver com comandos. Aqui ele, cadê a execução dele? Deixa eu ver se eu consigo fazer um por um aqui. Beleza. Passamos a entrada 1. A gente passou o 1 aqui para o nosso command char. E daí ele retornou o valor interno lá que ele salvou, foi 1. Vamos passar aqui o comando toggle. E vamos agora pegar e analisar aqui o estado interno, que é o 0, que é o certo. Agora vamos colocar... vamos passar aqui 0, vamos ver. Passar o off, o valor interno é para ser 0, que é 0 de fato. E agora vamos passar o reset. E o valor interno é para ser 0 também, vamos ver. Beleza, vamos passar o toggle de novo aqui, não é o que eu tinha separado aqui nos testes, mas vamos passar o toggle aqui, só para testar. E virou 1 de novo, então tá funcionando aqui o nosso driver de command do jeito que a gente esperava, né? Recebendo os comandos 0, 1, on, off, toggle e reset, e tá fazendo o management, né, do estado interno de forma correta. Vamos aqui agora apagar esse driver e vamos executar agora manualmente o terceiro, que é o que tem mais coisa aqui pra gente testar. Primeiro carregar ele aqui, beleza? Permitir. Agora vamos passar aqui para o nosso buffer interno primeiro, esse ABC. Agora vamos ver o que ele salvou aqui. Tem que sair ABC, que é o que tá, beleza, joia. Vamos fazer aqui. Cadê? Vamos executar aqui o nosso arquivo de teste. Cadê? Cadê? Não achou o static. A gente rodou o makefile. Tá com nome diferente, cadê? Ab6 buffer. Ah, tá, é porque ele não tá esperando que a gente tá na ch. Cadê? ch teste lab 06 underline buffer underline buffer ponto static. Ah, sim, deve ser. Cadê? Tá, aqui. Teste, cadê? Lab 06, né? Buffer static not found. Teste lab 06 underline buffer static. Beleza, aqui ele executou de novo o nosso código, né? Nosso código de teste. Cadê? Deixa eu pegar aqui pra gente ver ele de novo. Cadê? Então ele printa aqui no final o resultado ok, né? Já que ele não tá mostrando aqui pra gente no terminal, eu vou passar aqui no arquivo aqui pra gente. Eita. Então ele faz primeiro aqui o ICT clear para limpar o que estava lá. Cadê? Faz o write do ABC que a gente fez. Faz também aqui o LCSeek after ABC, então ele verifica se realmente era estava salvo no buffer. Depois ele faz um read aqui, né, para ver se é o ABC mesmo, realmente de fato era. Faz aqui o get info, certo?
Deixa eu pausar. Oi pessoal, eu fiz um corte aqui no vídeo para fazer esse ajuste, né, pra gente conseguir testar manualmente e ver aqui. Eu testei aqui novamente, eu testei aqui em cima, mas vou testar aqui de novo com vocês. Fiz uns ajustes no código do nosso driver pra gente conseguir, para ele ter um helper lá dentro, pra gente conseguir ver a saída, por exemplo, aqui dos comandos do IOCTL. Então aqui a gente faz o carregamento do nosso driver. Vamos passar aqui ABC aqui para ele. Ver que o estado interno que ele salvou foi ABC, beleza? Vamos aqui agora fazer um clear do que está aqui dentro do nosso driver, no meio do comando do nossa configuração IOCTL. Vamos escrever aqui de novo agora ABC lá dentro. Vamos passar com outra coisa. Escrever ABCD. Beleza, cadê? ABC. Ah, tá, porque tá no count. Cadê aqui? Cadê aqui? ABCD, beleza, porque tava com o offset errado ali. Vamos agora ver o nosso info, para ver o que ele está guardando aqui dentro. Dá para ver o modo que ele está, o tamanho de informação que ele já guardou. Se eu não me engano, o modo 0 é o modo append, por isso que ele está com um size maior do que a gente passou. Deixa eu pegar aqui agora, vamos mudar para o modo, vamos dar um replace dele. Agora vamos passar aqui outro comando, vamos passar um XYZ aqui para ele. Beleza, salvou XYZ, vamos ver agora. Opa, vamos ver agora o info dele aqui. Tá guardando 3. Modo 1, que agora é o replace. Número de operações aqui que ele guardou e tal. Beleza. Vamos agora dar um clear nele. E vamos agora ver como é que tá o estado interno dele. Tá 0, porque a gente acabou de dar um clear. E é isso. Agora, né, a gente conseguiu testar agora corretamente aqui todos os comandos, tanto, né, de leitura, de acesso, escrita do nosso estado interno do nosso buffer, nosso driver de buffer, bem como as configurações do IOCTL, mas a gente precisou de um helper, né, porque não dá para acessar direto aqui do shell, né, precisaria que um outro programa acessasse ele, mas beleza, era isso que a gente queria mostrar para vocês, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até o final do vídeo. Deixa eu só executar aqui para terminalizar o comando para remover aqui o nosso buffer. Beleza? Então, era isso, pessoal. Muito obrigado.